Nós assinalamos o Dia Mundial de Luta contra a SIDA com um desfile e quisemos fazê-lo com jovens, porque na luta contra a SIDA é pela educação e através da educação que nós podemos fazer alguma coisa. Daí o lema que nós temos tido, que é em tempo de SIDA educar para a vida, porque nós não queremos que a SIDA seja apenas conotada com a morte. A SIDA pode ser evitada. De facto, se os jovens, crianças e jovens, tiverem alguma atenção e tiverem comportamentos que não sejam de risco, e para isso têm que estar educados, não é? Portanto, a utilização do preservativo não pode ser apenas quando os jovens começam a ter relações sexuais. Eles têm que saber que devem utilizar o preservativo muito antes, não é? Para saber e na altura certa o poderem utilizar. Eu julgo que isto é uma luta de todos. Nós hoje, com o lema deste desfile, que se chama Ligar as Margens, Celebrar os Direitos, tem um pouco também a ver com tudo isto. Ligar as margens porque ligamos as margens do Mondego, mas por outro lado porque também envolvemos nesta situação todo o tipo de jovens, jovens das escolas, jovens que estão nos centros educativos e jovens que estão em instituições de reabilitação. Bom, a questão como é que eu me interessei pela SIDA em si faz parte de um capítulo da minha vida muito importante que está ligado, por um lado, com a minha atividade de professor universitário, por outro lado, com a minha atividade de médico. Tudo começa praticamente em 1985. Estava eu já como professor da Faculdade de Ciências Médicas, professor de Imunologia, quando foram descritos nos Estados Unidos, anos antes, em 1981, os primeiros casos de infecção pelo VIH, de SIDA. Não sabia o que era, havia jovens homossexuais que morriam com uma doença estranha, e em 83 é a descoberta do primeiro vírus pelo professor Luc Montagnier, em 85 do segundo vírus, e nessa altura eu escrevi uma carta ao então Ministro da Saúde, professor Dr. Maldonado Gonelha, comunicando-lhes a necessidade de criar em Portugal um grupo de trabalho para olhar para esta temática de uma doença nova, transmitida por via sexual e por via sanguínea e materno-infantil, que era preciso iniciar de modo a informar a população e prevenir as infecções no nosso país, adivinhando que ela, pelas vias de transmissão que tinha, se ia tornar uma pandemia mundial, e assim aconteceu. O primeiro grupo de trabalho da SIDA a nível oficial, dependente do Ministério da Saúde, foi criado em 1985 e dele fizeram parte a professora Laura Aires, eu próprio pelo lusotransplante, o diretor-geral dos hospitais e o Dr. Champalimau, do Hospital das Menias, e também o professor Dr. António Franco, do Instituto Português do Sangue. Lançaram-se as primeiras campanhas, fizemos as primeiras normas para os hospitais, contactaram-se os médicos de saúde pública, lançaram-se as bases dos testes para a SIDA, a disseminação do uso do preservativo, a luta contra a discriminação. Portanto, é neste trajeto, que data de 1985 até hoje, praticamente há 20 e tal anos, que eu me fui envolvendo cada vez mais na luta contra a SIDA e na educação dos jovens, particularmente na educação cívica e na educação para a sexualidade. A Fundação tem hoje um projeto nacional de educação pelos pares, que atinge já várias cidades, Coimbra, o Porto, Setúbal, Funchal, etc. Temos centenas de jovens universitários que estão dedicados hoje a constituir brigadas que vão às escolas, falar com os jovens e falar sobre sexualidade, sobre a droga, sobre o álcool, sobre o tabaco. E ao lado disso temos também, de facto, um grande movimento de base de apoio aos seropositivos e às famílias afetadas pela SIDA. Nós não somos muito apologistas de comemorar o Dia Mundial da SIDA, porque, infelizmente, para nós, todos os dias é o dia contra a SIDA. Porquê? Porque cada vez mais, e de há uns anos para cá, de há mais ou menos 3 anos para cá, nós todas as semanas temos novos casos. Todas as semanas. Cada vez, com 2 faixas etárias muito marcantes. Cada vez mais novos ou cada vez mais idosos. Portanto, para nós é uma problemática diária a luta contra a SIDA. Claro que aproveitamos, e mais até com os mídia, porque é uma altura que a SIDA está muito esquecida, infelizmente. E, portanto, as pessoas pensam porque
se calhar que os números que aparecem está a diminuir. Não está, porque nestas organizações não governamentais todas as semanas nós temos novos casos. Então aproveitamos um pouco o Dia Mundial da SIDA para então chamar a atenção para esta temática. É gratificante a luta que se desempenha, a luta que se faz. Não são gratificantes os resultados que se obtêm, na medida em que continuamos num país que não acorda para estes problemas de uma maneira válida e importante. Continua-se a discutir a educação para a sexualidade, o que é um erro. Os pais continuam a não perceber que a educação para a sexualidade diminui o risco dos jovens terem DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, e gravidez não desejada. A intervenção a nível dos nichos de grande risco. Falo dos toxicodependentes, falo dos sem-abrigo, falo dos imigrantes, dos presos. Vemos uma falência total do Programa Nacional de Luta contra a SIDA. Quer dizer, o programa atualmente é um programa teórico com muito pouca concretização na prática. Veja, por exemplo, na televisão, qual é o espaço ocupado, de facto, para informar bem sobre a saúde, sobre os deveres cívicos, sobre a sexualidade. Se olharmos agora às partes da discriminação e ético-jurídica, meu Deus! Nós ainda somos um país onde há juízes que condenaram um cozinheiro a perder o seu emprego por admitirem que os alimentos podem ser infectados com sangue, suor e lágrimas, contra todos os conhecimentos científicos do mundo científico. Isto no nosso país. Portanto, quando me perguntam quanto aos resultados, os resultados são poucos, na medida em que não há uma dimensão estruturada da luta contra a SIDA na sua raiz, que é a informação e a educação.